Fala, nossa atleticana. Eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês. O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira, a gente vai falar da derrota que o Atlético Paranaense sofreu por Ipiranga, lá em Erechim, no primeiro confronto entre as equipes pela terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Ipiranga 2, Atlético Paranaense 1, partida que teve início às 18 horas desta quarta-feira, dia 1º de maio de 2024, lá no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, na cidade gaúcha de Erechim, e válida pela terceira fase da Copa do Brasil deste ano. E eu não vou mentir para vocês não, gente, eu assisti esse jogo fora de casa, quando terminou vim para casa gravar, mas parei para comer alguma coisa, para respirar, para pensar no que eu viria dizer aqui nesse vídeo, porque hoje a gente corria realmente o risco de ouvir aqui transformar o pós-jogo num vídeo de revolta. E eu acho que a última coisa que alguém precisa nas horas finais aí do feriado é acompanhar um homem de 36 anos dando um chilique num vídeo de internet por causa de futebol. Porém, por mais que vocês não terão o desprazer de me ver arrancando os cabelos aqui nesse vídeo, a gente vai precisar falar de uma maneira um pouquinho mais séria sobre algumas coisas que têm acontecido com o Atlético Paranaense desde que o Cuca assumiu o comando e alguns problemas que vão precisar ser resolvidos para que o Atlético possa se tornar a equipe que a torcida espera que ele seja. Primeiro, acho que a gente precisa falar do Ipiranga. O Ipiranga foi o nono colocado no Campeonato Gaúcho de 2024, nem se classificou para a fase de quartas de final. Foram, nas suas 11 partidas da primeira fase do Campeonato Gaúcho, uma única vitória, 7 empates e 3 derrotas. Na Série C, que é a divisão nacional que eles disputam, eles têm 2 vitórias em 2 partidas, então um bom início de Série C, mas são poucos jogos, embora um deles inclua uma goleada de 4-0 sobre o Londrina, por exemplo, para que a gente possa cravar que eles serão candidatos ao acesso, por exemplo, na terceira divisão do futebol nacional. É um time que, pela diferença de investimento, pela qualidade técnica dos elencos, pela estrutura que o Atlético oferece aos seus jogadores e que o Ipiranga não consegue oferecer, o Atlético era um favorito destacado para vencer bem os dois jogos. E vencer bem não significa golear, tá, gente? A gente precisa entender que no futebol brasileiro as disparidades técnicas elas acabam sendo um pouco menores, mas o Atlético deveria, a meu ver, ter sido dominante tanto lá no Rio Grande do Sul, o que já não fez, quanto deveria ser, e espero que seja, dentro da Liga Arena, para reverter a desvantagem que acabou se configurando nesse jogo. E um grande problema que eu tenho destacado aqui desde o início é que o Cuca tem uma preferência muito notória pela verticalidade nos times dele. Ou seja, times que vão atacar com construções rápidas, chegando rapidamente ao campo de ataque. E a grande questão é que essa maneira do Cuca de gostar de futebol, ou seja, a forma como ele prefere que as suas equipes atuem, não podem transformar o Atlético em refém dessa maneira de jogar, especialmente enfrentando adversários tecnicamente mais frágeis, como é o caso do Ipiranga, e como também será o caso de adversários na Copa Sul-Americana, até na própria Copa do Brasil, se o Atlético avançar como a gente espera que avance, independentemente da derrota de hoje, e no próprio Campeonato Brasileiro. Haverá equipes que, por serem, ou por possuírem um elenco tecnicamente pior do que o Atlético, não vão permitir que o Cuca fique esticando bolas nas costas da defesa para tentar criar dessa maneira. O Atlético vai precisar colocar a bola no chão e jogar. E é isso que tem faltado de maneira muito notória desde que o Cuca assumiu. O Atlético é um time incapaz de jogar. Tanto é que hoje, enfrentando um adversário de Série C de Campeonato Brasileiro, um time que não fez uma grande campanha no Campeonato Gaúcho, um time que é evidentemente inferior tecnicamente ao Atlético, o Atlético teve 44% de posse de bola, foi superado também em finalizações, foram 17-7 para o Ipiranga, trocou menos passes, foram 434 Ipiranga contra 344 Atlético, e com menos eficiência. O Ipiranga acertou 81% dos seus passes contra 77% do Atlético. E apostou de uma maneira que é completamente incompreensível em bolas longas. Foram 57 no total ao longo dos 90 minutos, com menos de 40% de índice de acerto. E por que eu acho que esse número é muito exagerado, ou quanto seria um número razoável? Para você que quer construir com a bola no chão, o número de lançamentos bastante aceitável seria de 15 a 20 no período de 90 minutos, com uma margem de erro para até 25 sendo aceitável. O Atlético teve o dobro disso com folga, né? Ainda sobrariam 7 lançamentos se você dobrasse a margem de erro. Então é muita bola longa. E o Atlético não temporiza uma única jogada. E temporizar nada mais é do que você dominar a bola
e ter a tranquilidade necessária para tomar a melhor decisão. Se você tem a oportunidade de acelerar, acelera, lógico. Não estou dizendo aqui que o Atlético não possa jogar em transição como o Cuca pretende. Agora, nem todo adversário vai te permitir jogar em transição de maneira majoritária, e mesmo os adversários que vão te permitir jogar em transição não vão conceder transições em todas as jogadas. Quando isso não acontecer, o Atlético precisa ser capaz de jogar com a bola no pé, colocar a bola no chão e construir e criar dessa maneira, ditar o ritmo das jogadas. Isso significa também um ritmo de jogo menos frenético, concedendo menos espaços também ao adversário, porque a gente viu que o Piranga acabou criando muito nessa dinâmica de bolas longas e muitas vezes erradas que o Atlético aplicou lá em Erechim. E isso passa muito, na minha forma de avaliar, pelas escolhas do Cuca para o meio de campo, porque na falta de um Fernandinho, que é o principal articulador de jogadas do meio de campo do Atlético, juntamente com o Bruno Zapelli quando joga, o Cuca optou por um Filipinho, que é um jogador de características bastante defensivas. Filipinho, que chegou ao Atlético, era destaque da Ponte Preta na Série B como um volante marcador. Não era como articulador, e o Eric, que jogava ao seu lado, por mais que tenha mais qualidade no passe do que o Filipinho, na minha forma de ver, também não é um criador de jogadas, não é um jogador que vai ser determinante para a forma como o time vai construir. E aí, nesse contexto, você tem um Bruno Zapelli sobrecarregado na criação, e o Bruno mesmo assim acabou fazendo uma boa partida, e o Canóbio e o Pablo, que são jogadores capazes de participar da construção das jogadas, transformados em protagonistas, quando na realidade deveriam ser coadjuvantes nesse quesito, deveriam auxiliar e não serem responsáveis por criar situações de gol. E aí a gente vai passar pela necessidade de extrair o melhor de cada jogador. Porque por mais que o Atlético não tenha um elenco estrelado como o Cuca teve no Palmeiras ou como teve no Atlético Mineiro, o Atlético ainda tem um dos elencos mais competitivos do futebol brasileiro e capaz de jogar um futebol de um nível muito melhor do que esse que nós vimos hoje lá no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim. Um grande exemplo que eu tenho citado, e não é de agora, é o Lucas Esquivel, porque o Cuca segue utilizando o Esquivel como um lateral de amplitude, profundidade, um lateral de linha de fundo, e o Esquivel chegou a fazer boas partidas dessa maneira, mas já começa a oscilar, e isso passa, na minha forma de ver, pela utilização dele de uma maneira que não é a principal característica do seu jogo. O Lucas Esquivel é um lateral que, até pela falta de velocidade natural de um jogador de 1,85 m, como é o caso do Esquivel, não pode ficar indo à linha de fundo e voltando para o campo de defesa. É um jogador que vai participar de maneira mais eficiente se você colocá-lo na faixa central do gramado para participar da articulação das jogadas, porque com a bola nos pés ele é muito bom. É alguém que pode auxiliar o Fernandinho na saída de bola e permitir que o Atlético construa de maneira mais eficiente no meio de campo. E isso é uma coisa que não tem sido explorada pelo Cuca. O Esquivel tem sido tratado como seria o Guilherme Arana, por exemplo, que é um lateral de uma característica completamente diferente da do argentino. Outro grande exemplo é o Filipinho, claro, que eu mencionei, deveria ser tratado como um jogador de cabeça de área, não como um segundo volante, por mais que ele tenha alguma capacidade de sair jogando, conduzindo a bola, não é um jogador que vai conseguir contribuir de maneira satisfatória com a construção de jogadas. O Filipinho ele tem outras qualidades. E tem algumas escolhas que, na minha visão, são absolutamente injustificáveis. Um Julimar, por exemplo, ter passado 72 minutos em campo lá em Erechim, sem ter contribuído com rigorosamente nada na maior parte do tempo. Então, é um jogador que, por mais que a torcida deteste, a maior parte da torcida deteste, eu até enxergo a capacidade dele de contribuir em alguns contextos muito específicos, com um campo para correr, para lutar fisicamente com os zagueiros. O Julimar é um jogador bastante forte, com muita explosão muscular. Então, em algumas situações específicas, ele vai poder ser útil, mas não vai ser contra um adversário que vai tentar se defender e impedir o Atlético de jogar. O Julimar não vai conseguir construir e nem tem tanta capacidade assim para driblar, por exemplo, para ser ele um fator de desequilíbrio pelos lados. O Julimar é um jogador funcional nos seus melhores dias, não é um jogador que vai contribuir com o Atlético nesse contexto. E por mais que a gente tenha marcado em uma boa finalização do Agustin Canóbio, né, um chute forte, cruzado no alto, para conseguir vencer o goleiro do Erechim, mesmo não tendo o melhor ângulo naquele momento, e isso aproveitando um bom passe do Zapelli em profundidade, o Zapelli que para mim foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Atlético em campo nesses 90 minutos, porque foi dele assistência para o nosso gol. Além disso, teve mais 2 passes decisivos, 2 passes que geraram finalizações, completou 3 dribles em 4 tentativas, ganhou 7 de 10 duelos físicos e ainda completou 5 ações defensivas. Então, um jogador que foi extremamente eficiente em todas as fases do jogo. O argentino é um jogador muito qualificado
E mesmo assim, se você for pegar o contexto ou o contraste entre as equipes, quem criou mais situações de perigo acabou sendo o Ipiranga. E os 2 gols que eles marcaram nos acréscimos, que é um absurdo você tomar 2 gols no intervalo de 2 ou 3 minutos, como o Atlético acabou sofrendo, acabam trazendo alguma justiça ao placar, né? Acabam fazendo com que o placar refletisse de maneira um pouco mais coerente aquilo que a gente viu dentro de campo. Porque um Atlético que é tão superior, com um investimento técnico, com um investimento financeiro tão mais alto, não pode se permitir ser dominado ou ver o Ipiranga ditar o ritmo do jogo ao longo de 90 minutos. O time do Atlético precisa ditar o ritmo das jogadas com mais determinação, ceder menos espaços em transições e ser capaz de jogar também com a bola nos pés. Isso significa que a gente precisa atirar o Cuca embaixo do ônibus, fora Cuca, crise no Atlético? Não, é cedo. O Cuca tem pouco tempo de trabalho, se não me engano, vai completar 2 meses de trabalho no próximo sábado, né, no próximo dia 4. Mas, da minha parte, eu vou declarar que existe um sinal de alerta ligado. O sinal amarelo já se acendeu. Não porque o Cuca não seja capaz de fazer melhor do que ele vem fazendo, isso para mim é muito evidente que ele é, tanto é que ele tem o histórico vencedor que tem. A grande questão que me preocupa é que, para além das situações que nós precisamos melhorar e que o tempo de trabalho seria determinante para isso, me parece que o Cuca precisa tomar algumas decisões e mudar o direcionamento de algumas coisas que ele faz, tanto na escalação inicial, quanto na armação da equipe, quanto no modelo de jogo. O Atlético realmente precisa se estruturar de uma maneira um pouquinho diferente para extrair o que existe de melhor dentro de um elenco que, por mais que algumas pessoas vão aproveitar esse contexto de derrota lá no Rio Grande do Sul para criticar e para dizer que não tem valor nenhum, é sim um elenco capaz de jogar um futebol de muito mais alto nível do que a gente acabou vendo hoje lá no Rio Grande do Sul. E é isso, gente. Quero saber também a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários quem vocês acharam que foi bem, quem vocês acharam que foi mal. O que vocês têm achado do trabalho do Cuca, como vocês enxergam essa incapacidade do Atlético de variar a forma de jogar. Repito, deixa aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.